No dia que esse vídeo aqui tá indo ao ar, há exatamente 4 anos, nos deixava um dos maiores compositores e cantores nordestinos da história, um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Pois é, Belchior, um gigante da música popular brasileira, que em suas músicas deixou diversas lições sobre liberdade. E é sobre elas que a gente vai falar aqui hoje no 6 Lições, o quadro no canal do Livres que mistura política e cultura pop. Roda a vinheta. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas... E para a gente começar, a lição número 1 é de que teorias não dão conta da experiência individual. As pessoas sempre estão tentando colocar outras dentro de caixinhas e Belchior já sabia que isso não funcionava, que cada um é um. Ele dizia o seguinte na música Alucinação: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem nessas coisas do Oriente e romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais. Lembrando que Belchior compôs grande parte das suas músicas em um contexto de ditadura militar. Então o que ele quer dizer é que ele não precisa de teorias, ele não precisa de histórias, ele não precisa de caixinhas para enfrentar as coisas ruins, porque infelizmente a realidade, a tal alucinação já está na realidade no período em que ele viveu. O que é que pode fazer o homem comum neste presente? A lição número 2 é: viva sua própria vida como um ato de liberdade, ou seja, viva a liberdade como se você sempre dependesse dela, porque essa é a verdade, a gente depende de ser livre para ser quem nós somos. Em Conheço o Meu Lugar, ele dizia isso aqui, ó: o que é que pode fazer o homem comum neste presente instante se não sangrar? Tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante. Fique você com a mente positiva, que eu quero a voz ativa. Ela é que é uma boa, pois eu sou uma pessoa. Esta é a minha canoa, eu nela embarco, eu sou pessoa. Então, Belchior dando uma lição, colocando o indivíduo acima do coletivo e vivendo a própria liberdade, expressando a própria liberdade, justamente como ele fala, vivendo de maneira inteiramente livre e triunfante. Palavra e som são meus caminhos para ser livre, eu sigo sim. A terceira lição é: seja o dono da sua vida. Não importa a religião, não importa o governo, não importa a ideologia, quem tem que mandar no seu rumo é você e mais ninguém. E ele deixava isso muito claro em 2 músicas dele muito famosas. A primeira delas é comentário a respeito de John, que fala o seguinte: saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá o meu coração. E também em Não Leve Flores, aí música muito popular do álbum Alucinação, que diz: palavra e som são meu caminho para ser livre. Eu sigo sim, faço o destino com o suor da minha mão. Então, Belchior queria ser livre, e não só ser livre, como ele próprio construiu o próprio destino com o suor da mão, remetendo aí à questão do trabalho, dele trabalhar como quiser, que as pessoas sejam livres para trabalhar como quiser, fazer o que quiser e tocar o próprio destino da maneira que bem entenderem. E ele fala, claro, que palavra e som são os caminhos dele para ser livre, porque é justamente com isso que ele ganhava a vida, é o ganha-pão dele, a palavra e o som, é com isso que ele ralava, trabalhava e corria atrás. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava. A quarta lição, muito importante para os dias atuais, é que o preconceito ele atrapalha, mas a gente não deve deixar nunca ele vencer. E o Belchior deixava isso muito claro numa música chamada Fotografia 3x4. Ele dizia o seguinte: em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Claramente remetendo aí à questão do preconceito contra os nordestinos, que infelizmente existe até hoje e que impede muitos de serem livres.
além do componente social, também tem toda a questão da pobreza do Nordeste. E esse preconceito, né, esse combate a esse preconceito, o Belchior ele deixava claro também em um outro trecho dessa mesma música, que ele se remetia justamente a uma resposta, né, uma indireta, bem direta na verdade, ao Caetano Veloso, que ele dizia assim: Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua. Mesmo vivendo assim, não esqueci de amar. É você que ama, sabe que não vê. A lição número 5 é: não se prenda ao passado. Pois é, o que a gente mais vê na política, né, quando a gente fala de política, de liberdade, é muita gente tentando ressuscitar umas ideias do passado que já se provaram erradas, tanto o conservadorismo quanto o socialismo, coisas que, enfim, foram tentadas e não deu, gente. O mundo ele evolui e a liberdade vai ganhando cada vez mais espaço, e é sobre justamente, né, essa questão do passado que já foi, que não deve ser ressuscitado, que justamente Belchior bate na música Velha Roupa Colorida. Ele diz assim: você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Ele também bate nesse ponto em outra música, essa, uma das mais conhecidas dele, Como Nossos Pais, que ele diz o seguinte: e você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando viu metal, ou seja, aqueles, né, que prometeram mundos e fundos, que durante a juventude da gente a gente viu ascender ao poder, fazer todo um show, prometer mundos e fundos aos mais pobres, né? Isso aconteceu no Brasil, né, num período muito recente. Tá o quê? Tá em casa, né, aproveitando sua liberdade, enquanto as pessoas hoje, né, estão sofrendo bastante. Então fica um recado aí de Belchior para todo mundo que curte essas ideias, essas figuras políticas que ficaram presas no passado e que fiquem presas lá para sempre. Não votem não. Isso vale tanto para Lula e PT, quanto vale também para a ditadura militar, para Bolsonaro. A gente sabe que existe um caminho aí, o caminho da liberdade, e a gente não pode ficar tentando voltar para o passado, porque o passado ficou lá. Belchior tá certíssimo. Não quero regra nem nada. Tudo. E a lição de número 6 é: seja o seu próprio mestre. Essa aí Belchior deixava muito claro, é realmente quase que um mantra nas músicas dele, até porque ele é um cara, né, você pegar o contexto da ditadura militar, como eu citei, ele é um cara que tocava muito no assunto, batia muito na tecla, mas em momento nenhum ele se portava como um líder de uma militância. Claro que ele ficou aqui no Brasil, né, ele não foi exilado, e ele nas músicas se expressava de maneira às vezes a conversar com outros artistas, né, e é para instigá-los a também combater através da arte a ditadura, mas sempre de uma perspectiva individual, nunca forçando ninguém, nunca querendo ser líder político ou algo do tipo. E ele aqui, sendo o próprio mestre, diz assim em Como o Diabo Gosta. Ele fala: não quero regra nem nada, tudo tá como o diabo gosta, tá. Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. O que transforma o velho no novo, olha aí, remetendo à lição número 5, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter. E nunca fazer nada que o mestre mandar. Sempre desobedecer, nunca reverenciar. Um grito aí de Belchior pela liberdade, contra o autoritarismo, né, sendo aí o mestre da sua própria vida, como cada um deve ser. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo. E é com essa última lição, sexta lição aí de Belchior, um gigante da música brasileira, da música nordestina, que deixa aí uma
baita de umas lições sobre liberdade contra a ditadura militar em suas músicas, que a gente vai ficando aqui nos 6 lições. Se tem alguma música de Belchior que você acha também que reflete essa característica, essa busca pela liberdade, de ser dono do próprio destino, também contexto político aí, músicas que também tocam a questão da ditadura militar, coloca aqui embaixo nos comentários, porque tem sim muito mais música que essas. A gente separou aqui algumas para encaixar nas 6 lições, mas a gente sabe que tem muito mais, então comenta aí embaixo e não se esquece, claro, de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Livres e ativar o sininho para não perder as notificações. A gente vai ficando por aqui em mais um 6 lições. Viva Belchior! Tchau, tchau! Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida.